Porque minha forma não dói, meu filho. Está ao vivo, Olá! tá? Olá. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês, nossos internautas. Lembrando que nós estamos em abril e nós teríamos o nosso contato nos dias 2, 3 e 4 no terceiro Congresso Internacional de Autismo do Brasil. Não foi possível devido à nossa necessidade de quarentena, devido a essa pandemia. O congresso foi adiado para os dias 4, 5 e 6 de setembro, tá? No Shopping Benfica, em Fortaleza, Ceará, Brasil. E quero mandar um beijo para o seu João e para a Camila e para todos mais do Shopping Benfica, são amores de pessoas maravilhosos. Um beijo especial para Alcileide, da Taurus Engenharia, uma parceira forte. Amanhã vai estar aqui na live, né? Encerrando o nosso mês de abril. E hoje nós vamos falar de fincando bandeiras, conquistando espaços. Nós estivemos falando pela manhã a respeito da necessidade do contato com a família, um contato maior com a família, pela necessidade da socialização, que é a nossa forma principal de crescimento de todos, e a criança, o adolescente, o adulto com autismo não é diferente, e apostar nesse potencial. Então, agora nós vamos, além de entendermos melhor as terapias, a necessidade de compartilhar com a família, o quanto a família tem uma importância, e uma importância a nível terapêutico, para que para se consolide, né, informações e respeito a toda a realidade da pessoa com autismo. Agora nós vamos falar de realidades que foram sendo construídas e com elas a questão da realização profissional, da identificação de habilidades, que é o que nós muito defendemos. É preciso olharmos a pessoa com autista na intenção de observar e ser um auxiliador desse potencial de habilidades que ele tem. A partir do momento que nos tornamos parceiros desse potencial, nós damos um impulso maior, trabalhamos nessa ligação, nesse processo de ir e vir, e realmente damos uma independência. E a independência não é precisar de ninguém, é conseguir trabalhar essa relação dupla, essa relação de mão dupla que é. E agora, nesse período de pandemia, ficou muito claro, nós precisamos do outro. Quem ainda não havia entendido isso, esse período de quarentena ficou muito claro. Precisamos ter respeito e precisamos do outro. Então, nós vamos trabalhar com duas realidades. Vamos trabalhar com atividades pedagógicas, atividades de ensino, com a Ellen Brasil, que é a Torre de Hanoi, vamos iniciar com o Lucas, a construção de revistas em quadrinhos, a criatividade, essa realidade nessa construção. Então, eu vou passar para que vocês se apresentem. Eu estou aqui com a Thaís Magnago, né? Magnago mesmo, né, Thaís? Ellen Brasil, Eliane Quaresma e Lucas Quaresma. Eles vão se aprofundar, vão apresentar-se melhor, eu deixo à vontade, e logo depois nós vamos dar início ao nosso bate-papo, tá bom? Thaís, vamos começar por você? Thaís, faça a sua apresentação. Nossos internautas. Oi, Natália. Eu sou a Thaís Manhago, escreve Magnago. Minha formação é design, eu sou formada em design de produtos e entrei no mundo do autismo através do Lucas, quando eu comecei a trabalhar com ele como uma professora particular, no momento em que ele entrou na faculdade de design. Ele também é formado em design de produtos agora, né? Então, eu conheço o Lucas desde 2012, quando nós começamos a trabalhar juntos, e depois da formação dele, nós continuamos esse trabalho. Eu migrei um pouco da minha área para fazer outro tipo de trabalho com ele, que seria a estimulação, né, orientada pelos pais dele, e depois buscando orientação também em artigos e vídeos, e aprendendo sobre esse mundo. Hoje eu estou estudando, sou estudante de psicologia. Tamanho foi o meu encanto e interesse
pelo mundo do autismo, e a gente continuou junto também, montando a HQs do Lucas, que é uma empresa, né, que nós, eu, a mãe do Lucas, mais uma amiga, o Lucas, nos unimos para poder compartilhar com as pessoas, fazer a inclusão dele no mercado de trabalho e compartilhar com as pessoas esse potencial, essa história de sucesso que ele tem, e falar mais sobre o autismo para a sociedade como um todo. Então, a gente tem desenvolvido esse trabalho enquanto HQs do Lucas desde 2016, depois a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas, a princípio, é esse. Eu não escutei você. Está me escutando? Não estou te ouvindo, Ellen. A Ellen? Eliane, né? Sou eu que vou falar? É porque eu não escutei. Pode ser, Eliane. Vamos lá, Eliane. Eliane, tá bom. Tá. Bom, eu sou Eliane Quaresma. E este aqui é o? Lucas. Lucas. Então, eu sou a mãe do Lucas, né? O Lucas foi diagnosticado aos 3 anos de idade, há 23 anos atrás. Então, hoje o Lucas está com 26 anos. E, na época, eu não sabia nem o que era autismo, né? O Lucas era muito diferente de todas as crianças que eu já conheci, né? Eu quero agradecer muito a presença de algumas pessoas que nos conhecem pessoalmente, a Branca, a Márcia, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E, então, o que aconteceu na época é que hoje se tem bastante informação, graças a Deus as coisas têm evoluído para esse lado, né? Na época não tinha. E o diagnóstico do Lucas foi um diagnóstico severo. Nós conseguimos ir até São Paulo, por sinal, fiquei indo a São Paulo por 6 anos, e paralelamente eu fiz um trabalho, eu levei o Lucas ao Rio de Janeiro, no Instituto Veras, e o método Glindon trouxe para o Lucas um desenvolvimento muito mais rápido, muito mais, assim, gradual, no sentido de que ele conseguiu, paralelamente, seguir nos estudos. Então, o diagnóstico dele foi, na época, clássico encapsulado, e ele era um autismo que o médico lá, os médicos de São Paulo, fui a 5 médicos de São Paulo, 2 são muito conceituados como PhD nos Estados Unidos, e eles disseram para mim que o Lucas não iria desenvolver, a idade mental dele seria de 3 anos de idade, por aí, 2 a 3 anos de idade. O que eu vendo hoje, meu neto com 3 anos de idade, eu vejo como o Lucas estava muito longe na idade mental naquela época já, em relação a isso, ele era não verbal, ele não tinha contato visual, não atendia comando nenhum, nem o próprio nome, então, ele tinha todas as características, ecolalias, estereotipias, e a única característica, tinha um compêndio na época, que eram 13 comportamentos do autismo, um deles o Lucas não apresentava, que era autoagressão, num nível, vamos dizer assim, muito forte, né, mas ele tinha um pouco de bater a cabeça no chão, na parede, esse tipo de comportamento ele também tinha. Era muito avesso a toda a questão de toque, muito avesso a qualquer tipo de ruído, até ruídos que a gente não escutava, a gente não entendia por que ele ficava tão descompensado, querendo correr, se esconder por baixo das coisas. Então, era, assim, sempre um sufoco muito grande, lidar com todas as situações sem saber nem o que estava acontecendo, né? E esse diagnóstico veio, depois da gente lutar muito, desde antes de 1 ano de idade, dava para ser diagnosticado, como disseram lá em São Paulo, os médicos, né, especialistas em autismo, e para você ver que com 3 anos a gente conseguiu ter esse diagnóstico, foi bem difícil, imagino que hoje ainda seja algo muito complexo, né, infelizmente que a gente sabe que o atendimento precoce, né, é fundamental, o Lucas está rindo, fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, dou graças a Deus que, de uma certa forma, eu consegui, já com 3 anos de idade, mas ainda cedo para a evolução dele, né. É isso, uma pequena parte sobre a questão de como nós descobrimos o autismo do Lucas. Lucas está com um sorriso
Acabou de comer polvilho. Meu Deus. É de boa. Ellen, vamos para as apresentações, pode até falar já um pouco do teu trabalho. Ah, sim. Eu estou aqui encantada, né? Porque cada história de famílias, de mães, sabe, que são guerreiras mesmo, que foram atrás, que não se detiveram só aquele primeiro chamado médico de que não vai conseguir, de que não vai fazer nada. Isso sempre me emociona, porque no meu trabalho em sala de recursos, em Mosqueiro, eu ouço muito isso dos meus pais, das mães, que tiveram histórias parecidas com a do Lucas. E eu confesso que não tinha conhecimento ainda do autismo encapsulado, porque geralmente a gente vê os mais comuns, né? Mas essa história da busca da mãe ir atrás em médicos e viajar, isso é muito bonito. E baseado nessa luta, nessa busca, eu tenho trabalhado em Mosqueiro para criar projetos que pudessem estar oportunizando novas estratégias, tanto para a família em casa, como para os professores em escola, em sala de aula regular. Porque, bem sabe, né, eu conheço um pouquinho, né, da história da Eliane, que foi difícil essa questão do Lucas na escola e as atividades serem interessantes para eles. Porque eu já tive contato com o Nicolas, também autista, no Piauí, no segundo Congresso Internacional de Autismo, e lá ele deu exemplos que os professores eles precisavam criar estratégias com personagens que eles gostavam para que eles pudessem realmente fazer as atividades e se interessassem. Então, baseado nessa linha, eu trabalhei com o projeto Torre de Hanoi, que é esse joguinho aqui, tá? Ele é composto por uma base retangular, 3 hastes, e os discos, que eles são em tamanhos diferentes, de diâmetros. E qual é o interessante desse jogo? É que, através de uma brincadeira, de um jogo de quebra-cabeças, eu consegui, com os meus alunos lá na sala de recursos em Mosqueiro, trabalhar diversas habilidades que eles precisavam ter domínios para ter um comportamento mais adequado na escola e pudessem ser mais compreendidos e pudessem também participar de outras atividades inerentes na escola. Por exemplo, a educação física ou a artes, que geralmente eles estavam de fora. Por quê? Quebrava a rotina. A rotina era todo dia aquele mesmo professor. Isso eu estou falando porque eu trabalho com alunos do ensino fundamental. Então, é sempre um professor, só muda quando vem professor de arte, professor de leitura, ou quando vai para a aula de informática. Então, nesse dia que a gente chama como HP, que é a hora pedagógica, o aluno com autismo, a maioria dos que eu tive experiência na escola, eles ficavam assim desnorteados, não queriam mais ir naquele dia específico que o professor referência, vamos dizer assim, ele não estava na sala, que ele tinha que ir para vários ambientes, eles ficavam meio desnorteados mesmo, e não queriam ir. Então, baseado nisso, eu pensei, poxa, vou pensar num projeto que eu possa integrar disciplinas, que isso é muito importante, termos um meio para que os professores de disciplinas, conteúdos diferentes, eles possam, de alguma forma, se integrar, porque o aluno, ele é um só, mas ele tem 1 milhão de formas de aprender, principalmente crianças no espectro autista, porque é um espectro, ele é imenso, então eu não posso ter uma forma para ensinar, mas eu tenho que pensar em várias. Então, foi muito legal trabalhar com esse projeto, porque eu pude integrar disciplinas, português, matemática, artes, trabalhei a educação física num único projeto, através de um único jogo. Lembrando que eu precisei fazer algumas adaptações, claro, para trabalhar na educação física, eu criei um novo método e um outro material para jogar, mas que representava também a torre, esse mesmo modelo. E na artes, a gente trabalhou com tampas de garrafas, de recipientes diferentes, nós fizemos com material reciclado. Isso foi muito legal também, porque aproximou a família. Eu acho que eu já fui logo falando do projeto, mas eu sou pedagoga, psicopedagoga, eu trabalho já há 8 anos em sala de recursos,
na Ilha de Mosqueiro, tá? Município de Belém aqui. E tenho experiência, amo trabalhar com crianças com autismo, e eu quero compartilhar com vocês vídeos que realmente surtiram resultados. Estou muito feliz de muita gente aí tá participando. Denise, obrigada. Minha coordenadora, que eu aprendi Denise muito com ela e aprendo todo dia. É verdade. E esses resultados que eu vou compartilhar com vocês é de um aluno meu autista que já está na escola há mais de 5 anos, mas que depois do projeto, desse trabalho que nós fizemos em conjunto com a família, ele teve um avanço imenso com relação à autonomia. Isso é muito importante. A gente sabe, Eliane pode dizer aí, Eliane, o medo de deixar que eles sejam um pouco autônomos, né? Então, a mãe do meu aluno, ela tinha esse medo, morava perto da escola, mas não, eu fico com medo, vou mandar ele de van, professora, leve ele. E a gente foi trabalhando isso, trabalhando na reportagem, vocês vão ver. Teve 2 reportagens aqui do Estado, que é pela TV Cultura, né, e pela Rede Globo. Então, eu quero que vocês acompanhem também o dia a dia desses alunos e a evolução através do jogo. Isso é muito legal. Eu estou muito satisfeita mesmo de poder compartilhar com vocês e com o número de pessoas grandes que eu tenho certeza que está assistindo hoje. Esse medo em relação às crianças em si, vamos especificamente falar da pessoa, da criança com deficiência, da pessoa que tem uma deficiência, e no caso do autismo, que nós estamos em foco aqui. A questão dessa proteção que gera uma insegurança mesmo, né? E nós até colocamos isso na live de ontem, acredito, foi a respeito desse cuidado que se tem e essa proteção que chega ao exagero, gerando capacitismo, que o capacitismo seria justamente esse não apostar na capacidade. Mas o capacitismo não traz a agressividade do racismo ou da homofobia. Muitas vezes ele traz uma superproteção, né? Até de quem não é parente, de que você encontra pela rua, de não perguntar diretamente para a pessoa, ou se vai falar com uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem uma deficiência, pergunta para quem está ao lado, né? Ou não acha capaz, pergunta para a mãe, no caso Eliane, se tiver com o Lucas, pergunta para a Eliane, não pergunta para ele. Então, é tipo um zelo maior, mas que não tira a questão do não apostar no potencial, sem contar que isso é lei, né? Está na LBI, e a pessoa com deficiência tem que contar com esse respeito e com a ampla oportunidade. Não é a mesma coisa, mas com nível de oportunidade de acordo com o seu potencial. Isso é muito importante. Quando você fala muito de escolas, da questão da atividade em sala de aula, é o que, Eliane? Lucas fez a caretinha. Quando se fala de sala de aula, o Lucas está aqui só na observação. Quando se fala de sala de aula, nós temos um grande empecilho ainda no processo de inclusão. Não é? Há quem diga inclusão não existe. Acredito que também não devemos chegar à radicalidade de inclusão não existe. Digamos que inclusão está num processo e num processo de ampla conscientização, que é só assim que ela chega. E em relação a isso que você falou, Eliane, o início da escolarização do Lucas. Lucas, a primeira vez, mamãe Eliane leva Lucas para a escola. Como foi isso? Olha, deixa eu lhe falar, o Lucas, ele não teve resistência em ficar na escola. É só que ele queria ficar na escola enfiado embaixo de alguma coisa. Vocês estão me ouvindo, tá? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá bom. Então, o Lucas, eu comecei a tentar colocá-lo na escola com 2 anos, eu nem tinha diagnóstico, mas eu tenho uma filha que é mais velha que ele, 1 ano e meio, e eu trabalhei fora até 30 anos, eu trabalhei desde cedo, trabalhei fora, então minha gravidez, meus filhos, tudo eu trabalhando e tendo que cuidar da família e tudo mais, né?
Então, como muitas mães, né, tem que trabalhar também. E eu comecei a colocar minha filha, né, na escolinha perto de casa, com 2 anos e meio, e o Lucas, com 2 anos, já estava buscando colocar, só que ele era muito estranho, muito diferente, ninguém sabia o que acontecia com o Lucas. Ele se escondia por baixo da mesa, ele rodava as coisas, ele se rodava, ele ficava preso em alguma coisa que eles chamavam encapsulado, porque quando ele não estava muito hiperativo na pontinha do pé, ele estava fechado, fazendo alguma coisa, só aquilo, arrumando alguma coisa. E, vamos dizer, na escola ninguém sabia o que era isso, mas a escola foi, na época, eu já tinha minha filha lá, né, e aí eles, não, tudo bem, traz o Lucas, porque o Lucas, ele vai socializar, ele vai... Então, eu comecei de uma forma diferente, né, eu não tinha diagnóstico, e o Lucas entrou na escola, e aí, o que a gente fez? A gente começou colocando uma pessoa com ele, a escola permitiu, uma babá, junto com ele. E aí, ele ia de fraldinha e tudo mais, e a gente tinha esse apoio dessa pessoa que acompanhava o Lucas na escola. A coisa ficou complicada mesmo quando o Lucas já estava na parte que passa a ter prova, né? Começou a alfabetização. E como eu lhe falei, ele com 3 anos de idade, eu comecei a trabalhar com o Lucas com o programa de organização neurológica do método Glendoman, que vinha lá do Rio de Janeiro, do Instituto Veras. Então, com 3 anos, ele estava na escola há 6 meses. E ele foi se desenvolvendo com esse trabalho, esse método foi muito positivo para o Lucas. Paralelamente, ele conseguia, a professora dizia assim, o Lucas fica escondido embaixo da mesa, mas depois eu ouço ele repetir a aula toda. Em inglês, a minha filha, que era pequena ainda na época, ela disse, mãe, o Lucas sabe todas as coisas em inglês, ele fica falando para a parede. Ele repetia numa ecolalia muita coisa. No início, a ecolalia do Lucas era como se fosse, vamos dizer, ele antes de estar na escola, a gente não entendia o que ele falava de jeito nenhum, porque ele falava numa espécie de outra língua. Ele falava, caça-pança pode nem, caça-pança pode nem. E eu dizia, o que será que ele está vendo? Será que é um príncipe? Depois eu fui ver na fita de vídeo do Walt Disney, que ele sempre foi muito... Com 10 meses, ele viu uma fita inteira do Walt Disney. E tinha que passar todos os créditos. Se desligasse no meio do crédito, ele ficava desesperado, berrando, e a gente voltava e ele se acalmava. Então, aí, vamos dizer assim, ele tinha umas características muito estranhas, né, assim, muito distintas, né, e aí essa questão da escola foi assim, foi entrando na escola de um jeito diferente do que é hoje, eu vejo, né, porque na época ninguém sabia de nada, o que era que ele apresentava. Então, a escola depois, quando soube, né, que realmente o Lucas estava se desenvolvendo ao mesmo tempo, não conseguia medir, ao mesmo tempo não conseguia adaptar, não sabia o que fazer, ela rejeitou, né, rejeitou, e aquilo ali não era atribuição da escola, ela entender dessas questões de autismo, naquela época a lei já existia, né, foi o que nos amparou na época, a legislação de inclusão já existia, então nós nos amparamos com a legislação da inclusão. Mas foi um processo muito difícil, um processo complexo para nós, né, e para a própria escola, né, e graças ao doutor Macieira, que na época o Ministério Público nos apoiou muito, ele colocou os técnicos do ensino especial do Estado, que na época já atuavam na escola pública, para atender o Lucas, né? Por quê? Porque a escola não sabia, não tinha caminhos, não tinha... Ela alegava isso, né? Então, esse era o motivo da escola rejeitar a manutenção do Lucas. Quando chegou na época, tinha que fazer provas, que era tipo alfabetização, que chamavam na época, né? Alfabetização. Hoje não tem mais, hoje é primeiro ano direto, né? Mas aí a coisa ficou bem complicada, já era complicada, mas nós tínhamos apoio na escola. Quando eles viram que podia se alongar isso, não sei bem o que aconteceu, que realmente eles rejeitaram mesmo. E aí a gente teve que ter uma luta muito grande, né, muito forte mesmo. Meu esposo, que está sempre nos bastidores, eu digo assim, foi muito,
muito legal nisso aí, ele pesquisou muito, e o Lucas ficou na escola, né, e a gente, com o trabalho de desenvolvimento do potencial humano, do método Glindoma, a gente conseguia que o Lucas, ele lesse, né, porque vai para a escola e tem que continuar, a escolaridade tem que, e hoje a escola tem mais métodos, na época não tinha, né, na época não existia nada, então, o que era mandado fazer, por exemplo, o primeiro ano do Lucas, já dentro de uma inclusão, que foi assim que foi chamado na época, né, que hoje a minha bandeira é pela inclusão, desde que haja realmente a inclusão, os técnicos disseram que o Lucas precisava ter na escola, e eu ia lá e pontuava, isso aqui está sendo feito, isso aqui está sendo feito, isso aqui não, isso aqui sim, porque, e no final das contas, praticamente nada era feito, a gente vai buscar, a gente vai tentar, e aí, no caso, eu voltava lá, Ministério Público, então foi um ano complicado, e queriam deixar o Lucas reprovado, e eu não, peraí, por que vai reprovar se não foi feito o trabalho? Que a escola tem que fazer. Tem uma parte que é minha, eu estou buscando, estou trazendo o que eu posso para o meu filho em termos de tratamento. Agora, vocês também têm uma parte que cabe à escola. E isso foi determinado não por mim, foi determinado por técnicos da época do ensino especial do Estado, que fizeram uma lista. E aí o embate foi ficando tão complicado que o Ministério Público resolveu fazer o controle dessa fiscalização. Então, ele fiscalizava o que estava sendo feito através de as escolas tinham que mandar para o Ministério Público, claro, com cópia, eu não recebia uma cópia, mas era direto para eles, e eles guardavam a deles, né, de tudo que tinha sido feito com o Lucas, durante os 2 meses, não só com o Lucas, mas em relação a toda a turma, o que ele produziu, a impressão de cada professor, que naquela época, já no primeiro ano, tinha uns 4 professores, se não me engano, já tinha matemática, português, assim, uns 4 professores já para desenvolvimento das crianças, nessa escola. E aí, com esse trabalho, onde a escola tinha que produzir o material e entregar para o Ministério Público a cada 2 meses, realmente começou a rodar aí a inclusão. E é uma coisa que eu deixo sempre com uma busca, né, um pedido para quem ouça, que possa interferir em relação às autoridades, porque essa fiscalização ocorre só no ensino público. E as escolas privadas, você fica à mercê, quer dizer, uma escola conduz de um jeito, outra escola conduz de outro, uma escola dá realmente capacidade para as pessoas, capacitação, ou busca realmente fazer, outras faz mais ou menos, não faz nada, e os pais, eles ficam nessa luta. As mães, principalmente, como no caso, eu me coloco também, porque meu esposo, na época, ele viajava muito, quem estava à frente com a escola era eu, né, na luta ali, no embate, realmente, porque na época era um embate, né, era realmente um embate, né, tinha reuniões de 2 horas, eu saía do meu trabalho, não almoçava, ia para reuniões, aí eu tinha condição de fazer isso, graças a Deus, né, e voltar para o meu trabalho e continuar minha carga horária mais 2 horas depois, para cumprir minha carga horária de trabalho. Então, não era nada fácil isso, e porque ainda hoje se vê a mesma situação, quer dizer, as mães, os pais, estão ali, né, em cima da escola. Cadê a fiscalização do poder público em cima das escolas particulares? Porque a gente sabe que no ensino público já tem muita deficiência material, recurso humano, e aí a gente tem condição de estar ocupando uma vaga numa escola privada. Se a gente tem essa condição, por que não ter esse apoio? Porque senão você vai tomar, eu vejo gente hoje dizer assim, eu vou para uma escola pública, eu posso pagar uma privada, eu vou disputar uma vaga que já é difícil para as pessoas que estão ali sem condições de pagar uma escola, e elas estão disputando vagas, e aí você que pode ter essa condição, você tem que buscar na escola pública. Por quê? Porque lá existe mais fiscalização, porque lá você consegue obter um trabalho melhor para o seu filho. Entendeu? Então, aí tem escolas privadas que você tem até o osso, né, das mães, que realmente ali a produção é boa para o seu filho, ela compreende que está sendo feito alguma coisa, mas a maioria não é assim. E aí os pais ficam numa luta, né? Olha, eu vou lhe dizer, o Lucas saiu do ensino fundamental, chegou no ensino médio,
E as pessoas não acreditam, vamos dizer assim, não vamos generalizar, mas tem pessoas que põem realmente para trás todo um trabalho que você está fazendo. Não é a maioria, não, é a minoria, mas a minoria às vezes complica, né? E aí chegou numa época de vestibular, eu buscando tudo para o Lucas fazer vestibular. Aí existem duas leis, né, que elas se chocam, que é a lei do concurso e a lei da inclusão. Nessa fase aí, cadê a inclusão? Eu falei assim, gente, mas tem que ter inclusão no vestibular. A inclusão do vestibular é uma coisa muito específica, é 2 horas a mais, é um ledor e tal. Tá, mas para uma característica como o autismo, o Lucas tinha dificuldades com comando dentro de comando, coisas que não eram diretas. Ele tinha muita dificuldade com abstrações, então a prova poderia ser mais lida no sentido da parte gráfica dela, de mais figuras ou mais visuais, né? Mas, vamos dizer, o vestibular implica em muitas disciplinas. Na época, eram 20 e tantos professores com o Lucas estudando vestibular. Então, você imagina isso. E o Lucas, vamos dizer assim, foi feito um trabalho muito especial com o Lucas para ele conseguir fazer a prova. Porque eu notava que ele fazia o PRISE e ele deixava um monte de matéria sem cumprir nenhuma questão, ele deixava zerado. E eu falava, Lucas, por que está zerado? O Lucas quase não explica. Eu, atrás de obter retorno do Lucas, por quê? E nunca tive, né, esse retorno dele, assim, me dizer, não, né, Lucas, nunca fala nada para mim. Mas eu consegui imaginar que ele, por fazer aquelas provas simuladas, as provas simuladas, elas trazem blocos de provas. Então, eu percebi que, por exemplo, se o PRISE vinha trazendo um bloco de prova que ele já fez, tipo assim, esse bloco de prova aqui não é para agora, ele zerava, então, não é, ele rejeitava aquelas provas. Então, foi a explicação que eu tive. O que é que eu fiz com o Lucas para ele fazer vestibular? Eu sentei com ele na véspera e fiz ele escrever um tratado, que ele sempre fez tratado para mim. Ele escrevia coisas para mim, passava por baixo da minha porta e assinava embaixo. Aí eu falei, Lucas, escreva aí. Não foi, não, Lucas? Aí ele fez assim, eu, Lucas Moura Quaresma, vou fazer uma prova de vestibular amanhã. A prova começa às 8, vai até às 14. Isso ele anotando. Aí ele olhava para mim, eu digo, anota aí. Eu vou marcar todas as questões da prova, até as que eu não souber, eu vou pegar a que eu mais entendo que seja certa. Vou chutar, o melhor, para não deixar nada sem marcar, né? Vou fazer a redação com 30 linhas sem garrancho, vou fazer... Então, eu fiz ele anotar, e ele ia aproveitar o tempo todo da prova, tal. Aí ele assinou embaixo. E no vestibular, nesse dia que ele foi fazer a prova, ele seguiu à risca tudo que estava escrito ali. Então, quando deu 15 minutos para acabar a prova, e foi uma prova normal, tá? Foi uma prova de vestibular, porque como eu estava buscando entender o que fazer, a psicóloga dessa instituição de Lucas estudou, ela foi muito legal, ela disse, Eliane, tem uma pré-vestibular, tem uma prévia, uma prova prévia, e vale se ele passar, para ele ter a vaga, e se ele não conseguir, aí a gente vê aqui o que fazer, né, porque não tinha como mexer com a prova, dela ser uma prova direcionada para uma pessoa com autismo, e uma pessoa com autismo não entende muito de pegadinha, sabe, de verdadeiro, falso, correto, incorreto, correto dentro de correto. E ainda assim, a prova não vem adaptada. Nós temos já uma obrigatoriedade nessa questão das atividades, das provas adaptadas. Isso a Kátia colocou muito bem, a maior barreira ainda é atitudinal, porque a lei nós já temos agora para que as provas sejam adaptadas, o papel do ledor, e agora um ledor que tenha realmente proficiência, não é qualquer pessoa para ler uma prova quando a deficiência é visual, e no caso do autista também, a deficiência dentro do espectro. O ledor, muitas vezes, faz necessário, porque a leitura, essa parte verbal, ajuda muito, do que, nesse momento, a visual, com toda uma visual para ler é muito pior do que uma visual onde você tem realmente figuras mostrando foto. Então, o visual, a
leitura é complexa mesmo, porque quando você coloca um texto que tem 10 linhas, 15 linhas, depois tem as respostas, com cada uma com 5, 6 linhas, é a B, a C, aí muda só uma vírgula aqui, muda. É complicado, é muito complicado, Onde é a porque intuição, né? ele já se perdeu, então ele pode até saber, ele pode até, vamos dizer assim, conhecer e saber a questão, só que até ele chegar no final, ele não teve capacidade de coordenar, de organizar tudo isso, ele já não se lembra mais o que era para E ele. a ideia, os itens, as alternativas, ela traz justamente a intenção de confundir, de testar realmente isso. Que já é uma contrapartida, ou seja, um peso negativo na compreensão da pessoa com autismo. Aí o que você vê aí é que eu, sabendo de tudo isso, eu pensei, vou atrás das universidades, eu fui em várias aqui em Belém. E eu recebi, inclusive, de uma dizendo, a parte jurídica dela lá, está atestando para mim, que não havia condição de fazer nenhuma alteração, porque tem a lei do concurso. Tem a lei da inclusão, mas tem a lei do concurso. Eu pensei, bom, mais um trabalho lá para o doutor Macieira. Eu vou levar isso lá para o Ministério Público. Nós vamos parar um pouquinho nessa questão, Eliane, nessa questão do acesso dele ao ensino superior, que foi o momento, e eu vou pedir para Ellen falar a respeito dessa base ainda. Como é essa dinâmica da escola, do colégio, da atividade escolar mesmo, Ellen? Você atua, você cria o projeto, você dinamiza todo esse trabalho. Mas nós sabemos que são atitudes quase que individuais dentro das escolas, dentro do contexto. E não é porque, eu costumo sempre repetir isso, não é porque o professor, o diretor sejam pessoas ruins, é porque realmente há um desconhecimento. E muitas vezes o medo de receber, de atender, de trabalhar com a criança autista é pelo desconhecimento, porque tem medo de falhar. E quem vai trabalhar com autista, a primeira coisa que tem que vencer, no meu ponto de vista, é esse medo. Não ter medo de falhar, porque você vai acertar 10, errar 20, errar uma, volta, ganhou muita coisa, de repente perde por algum motivo de medicamento, perde tudo, você vai de novo. Quero que você fale a respeito disso, depois Thaís, eu quero que Thaís, tá muita gente esperando, como foi esse início dos quadrinhos, do HQ do Lucas. Mas, Ellen, como é que fica lá em Mosqueiro, praticamente, né? Isso. É bem interessante você ter frisado nessa questão de parecer ser individual, mas não é que o diretor, que os professores, eles não queiram, né? Mas algo que eu fiz e que eu tomei para mim foi a paixão. E eu fazer, de alguma forma, os outros se apaixonarem também. Então, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por eu estar numa escola em que o professor, em que o diretor, eles são muito acessíveis. E a forma com que eu procuro apresentar que é o melhor, eles acabam se apaixonando. E foi isso que aconteceu na escola, porque eu fiz com que todos se apaixonassem, porque sempre que ocorria eventos sobre o autismo, em abril, dia 2, eu procurava movimentar toda a escola, fazer cartaz e fazer peças teatrais e explicar nas salas de aula o que é o autismo e colocava outros alunos que não tinham deficiência, mas que eles aprenderam algumas características e queriam mostrar e se sentiam no lugar do outro. Então, uma palavra que eu quero deixar aqui para vocês, que é empatia. Isso é muito difícil, mas um projeto... A Branca está falando disso, dessa empatia. A Branca Romana, estou vendo aqui. E isso é muito importante. Um dos projetos que eu trabalho também na escola é o cultivo da empatia em cada um de nós. Então, isso para mim foi o início para conquistar a maior parte das pessoas
da escola, e isso facilitou muito o meu trabalho. E dentro da educação infantil, essas questões de provas, de atividades, como a Eliane bem estava falando, que às vezes não é só ter um ledor ou ter 2 horas a mais de tempo, mas a gente precisa realmente ter essa sensatez nas questões. Muitos alunos que eu atendo com autismo, eles realmente não entendem ironias dentro, principalmente questão de português, para você marcar a correta ali dentre 5 alternativas. E qual é a comédia da história? Muitos não estão entendendo que aquilo ali é o ponto mais engraçado da história. Então, questões que cobram isso é muito complicado mesmo. E na escola a gente tem um trabalho de tentar estar fazendo essas adaptações com os textos que vêm das secretarias, com imagens. Às vezes a gente nem precisa explicar muito, é muito mais importante você ser objetivo nas perguntas. Aquilo que a Eliane falou, realmente, às vezes nós que não temos, não apresentamos laudo de alguma deficiência, mas a gente se depara com uma questão de concurso público que ela é extensa. Você está terminando de ler, você já esqueceu o que era para você fazer lá em cima, não é verdade? Então, imagina isso no Enem, num concurso para alunos com deficiência, fica bem mais complicado. Então, a proposta que a gente trabalha na escola, nessas adaptações, tanto de atividade no ensino fundamental, como de provas, é deixar as questões mais objetivas, bem diretas e com muitas imagens, porque às vezes, por mais que muitos não consigam ler direitinho, mas eles vão entender o que está dizendo com aquela imagem. E os HQs, como fica, Thaís? Como foi esse... Agora é a hora da gente produzir alguma coisa, a habilidade tá ali, tá pulsando. Hein, Lucas? Sim. Sim, você sempre gostou de desenhar? Sim, sempre gosto. Gosta? Mostra teu livro de desenho, Lucas. Olha aqui o livro. Olha o Lucas desenhando desde criança. Olha aqui os desenhos do Lucas, desde criança. Uau! Ele desenhava desde pequeno, né, Lucas? já fazia quadrinhos. Eu quero que a Thaís, gostaria que a Thaís falasse desse princípio. Como foi o contato com o Lucas e como você percebeu essa parceria? Tá, então... Meu líder. Dá para me ouvir? Dá, eu estou só dando um abraço aqui no meu líder, doutor Joaquim Santana, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do Piauí. É um atuante incansável. Muito bom. É verdade. Sim, então, quando o Lucas entrou na faculdade, a família dele pediu na coordenação do curso se eles teriam alguém para indicar que pudesse fazer esse trabalho de acompanhamento em casa com ele. E me indicaram, eu já era formada pela instituição, tinha contato com os coordenadores, enfim, eles me conheciam e acharam que eu tinha, talvez, sei lá, porque me indicaram, né, que eu tivesse o perfil, enfim. E eu nunca tinha feito esse trabalho, mas eu fui conhecer o Lucas, aceitei o desafio, falei que eu não tinha, né, experiência nesse tipo de atividade, mas que a gente poderia tentar, e estamos juntos até hoje. Então, o Lucas, eu comecei acompanhando ele nas atividades em casa, não era só eu, ele tinha outras professoras que já o acompanhavam do ensino médio. Então, nós dividimos as disciplinas, e eu ficava com as disciplinas que eram mais do curso, assim, mais voltadas para o curso em si, e elas ficavam com as outras disciplinas mais voltadas para as áreas mais comuns, vamos dizer assim, que não eram tão específicas. E aí, conhecendo a história do Lucas, bom, aí eu tive que pesquisar sobre autismo, né, para poder ter uma ideia de como alcançar o Lucas, porque realmente ele não dá retorno para a gente como a gente gostaria, né, no sentido de você perguntar, Lucas, o que você viu na aula hoje? E ele me respondeu, não tinha esse retorno, então nós fizemos o uso de agenda, como era na agenda da escola, no ensino fundamental, infantil, o Lucas levava uma agenda para a faculdade, e os professores tinham que botar lá o conteúdo visto em sala, e como já tinha o apoio de
sistemas digitais, né, a gente tinha acesso ao material via digital, eu através desse portal, até me fugiu agora o nome, mas dessa metodologia, a gente tinha acesso ao material, e os professores disponibilizavam slides e orientavam o que foi visto em sala e a gente reforçava em casa. Então, eu fui conhecendo a história do Lucas aos poucos, né, conversando com a Eliane. Eu lembro que ela me falou no início que uma orientação que ela tinha recebido é que o ideal é que olhasse como se fosse uma cebola. Então, você tira do conteúdo as cascas e deixa o principal. O que for mais importante, você foca ali, porque ele não vai conseguir realmente, não vai conseguir não, né, mas a gente tem que ganhar tempo, vamos dizer assim, para ele acompanhar a turma. Então, o que der para você eliminar, você elimina e deixa o que for mais importante, foca no que for mais importante. Então, a gente ia trabalhando de várias formas, tornando o conteúdo mais visual, a gente adaptava em slides, usando imagens, figuras, gráficos, esquemas, enfim, tentando acessá-lo da melhor forma, transformar o conteúdo, texto que era estudado, a gente tentava transformar em imagens, em esquemas, para tornar mais acessível para o Lucas. E aí eu fui conhecendo a história dele, essa história que a Eliane contou, do diagnóstico, de que o médico disse que ele não faria nada, que ele nem falaria, que não estudaria numa escola regular, e todo o processo que ela fez da estimulação, e eu pessoalmente sempre acreditei, sempre soube do potencial do cérebro humano, né? A gente nem conhece todo o potencial dele, então como é que eu posso dizer para um indivíduo que está ali no início da vida, no início do seu desenvolvimento, aonde ele pode ou não chegar, né? Então, como eu falei com a Eliane, né? Eliane, o cérebro continua em desenvolvimento, então o próprio Lucas mostrou isso, né? E quantas outras crianças autistas e com outras deficiências mostram isso, né? Quando são estimuladas, vem a resposta. E aí eu conheci os cadernões do Lucas, esse que a Eliane mostrou aí, né? Ao longo da nossa história, da nossa caminhada, e comecei a pensar, à medida que eu ia conhecendo mais a história dele, eu comecei a pensar, assim, na preocupação desses pais, de como o filho deles, por exemplo, faria para sobreviver, como ele viveria depois. Os pais não são para sempre, né? Então, eu acredito que seja uma preocupação muito grande de todos os pais, de pessoas que, de alguma forma, não são ainda independentes, que não têm esse autodomínio, vamos dizer assim. E, além disso, eu ficava imaginando numa maneira de como ele entraria no mercado de trabalho, porque ele tinha esse talento, porque as historinhas são muito interessantes, ele tem um traço muito próprio, e estava dentro da área de formação dele. Então, a gente começou a conversar sobre por que não a gente tentar compartilhar com o público esses desenhos e o trabalho do Lucas. Eu lembro que eu ouvi de um professor uma vez, porque, assim, não foi fácil também na faculdade, né, a questão da instituição, da inclusão, enfim, embora depois de um certo embate, a instituição ter mudado bastante a sua conduta diante do autismo, né, que o Lucas não era o único aluno autista que eles tinham, eu soube depois, né, mas mudaram a conduta e ofereceram, inclusive, treinamento, houve uma semana de inclusão para alunos, para professores, foi bem legal, e eu lembro que eu ouvi um professor dizer assim, tudo bem, estão fazendo tudo isso, né, como se o Lucas estivesse sendo passado na marra, e depois, quando for para o mercado de trabalho, o que adianta fazer, tipo assim, né, o que adianta fazer tudo isso agora, se depois lá no mercado de trabalho não vão fazer tudo isso, né? E eu ficava pensando nisso, e eu achava que realmente havia potencial ali. E ele desenha com muita... Para mim, parece muito fácil. Ele fala que é difícil, mas ele desenha com tanta tranquilidade, e a gente começou a pensar nisso, de compartilhar essas histórias. Então, na época, ele ainda estava na faculdade, estava finalizando a faculdade, a gente não tinha recursos, e veio a ideia de criar um blog, né? Na verdade, a gente teve incentivo de muitas pessoas ao longo da nossa história de HQs do Lucas, né? Então, o Érico Silva foi uma pessoa que nos ajudou muito no início, na criação do blog, e ainda nos auxilia com o site para divulgar o trabalho do Lucas de forma digital. E aí começamos a colocar essas historinhas no blog.
e depois se uniu a nós mais uma colaboradora, nossa amiga Emídia, que eu e a Eliane, a gente ficava muito ainda no campo das ideias, né? E ela nos ajudou a formalizar as coisas, organizar as coisas, para, quando o Lucas se formou, vir o primeiro lançamento da revistinha impressa. Então, foi um investimento dos pais dele, né, e nosso, enquanto amigos, e por acreditarmos nisso tudo, né, com o nosso trabalho, eu, a Emília, a Eliane, nos unimos ali, e o Lucas, claro, que é a nossa máquina aí de desenho. E, assim, no início, tinha uma questão que a gente não sabia, que as historinhas que o Lucas já tinha desenhadas, e que a gente compartilhou no blog, que ainda tem muita coisa para a gente colocar, na verdade, elas eram historinhas que ele fazia, que ele fez para ele mesmo. E eu acho interessantíssimas, porque era uma maneira de eu saber um pouquinho do que passa na cabeça dele. Eu gosto muito dessas historinhas, porque é ele para ele mesmo. Então, ele no início, ele tinha uma resistência de nos deixar mostrar esses desenhos também. Foi muita negociação para ele aceitar, não foi, Lucas? Mas ele aceitou. Então, porque eu penso, e tudo a gente só pensa, né? Ele não fala claramente, mas eu penso que era como se fossem diários para ele, porque ele desenhava só para ele, né? E para a família dele. Então, mas eram historinhas bem interessantes, são historinhas cheias de aventura. E eu peguei essas historinhas que ele desenhou à mão, na época, eu me lembro, e levei também para algumas crianças do meu convívio, para ver como elas reagiam diante da historinha, né? E a reação era positiva, porque eu já estava contaminada, vamos dizer assim, né? Eu já era suspeita para falar. Então, a gente fez isso, e aí começamos, então, via digital, e depois com as revistinhas impressas. A gente não sabia se a gente dando uma temática para ele desenhar, se ele só desenvolveria em cima dessa temática. E aí, nessa história toda, o Lucas tem a fobia do cachorro, né? E a psicóloga dele orientou que a família adquirisse um cachorro para ajudar nessa fobia. Já tinham tentado, né, várias outras coisas. E o Lucas ainda estava na faculdade nesse tempo, e eu lembro que quando o cachorro chegou, ele teve umas reações, assim, inesperadas e engraçadas para quem está de fora, porque ele raspou a sobrancelha, um lado da sobrancelha, e ele falou que era tudo culpa do Django, que é o nome do cachorro. E ele ficou numa situação de não sair do quarto, ele ficava trancado dentro de casa, né? Antes ele já não saía de casa por causa do medo do cachorro. E agora ele já não saía do quarto porque o cachorro estava na casa, né? E a Eliane sempre atenta, então, assim, o papel da família é extremamente importante. A Eliane sempre atenta, né? A forma do Lucas, as reações do Lucas, ela teve a ideia, como ele sempre se expressou muito através do desenho, né? Devido à dificuldade de se expressar verbalmente, falando, ela teve a ideia de desenhar uns quadrinhos. Ela dividiu as páginas lá do cadernão dele e fez os balões com as falas prontas e pediu para ele ilustrar. E ele ficou sendo, ele não queria, né, ficou ali se negando, mas aí ela falou que ela ia criar raiz lá no quarto dele, só ia sair depois que ele fizesse. Eu acho que, como eles são muito literais, né, eu imagino que ele deva ter imaginado realmente as raízes da mãe crescendo ali no chão. E ele gosta muito de ter vamos dizer, o momento dele no quarto dele, né? Ele ficar sozinho ali em paz, e rapidinho, então, ele fez esse desenho, e esse desenho está disponível no site, que é www.hqsdolucas.com, é a historinha Vencendo a Fobia. E aí, ela falava justamente da chegada do cachorro na casa. E depois que ele fez esse desenho, ele conseguiu lidar com esse medo dele melhor. Então, o desespero dele, que ele não saía de casa, mudou muito isso. Ele ainda tem o medo, mas ele consegue controlar. Se ele vê o cachorro na rua, ele consegue esperar o cachorro passar, ele consegue se manter ali num certo controle, que era diferente de antes. O desespero era realmente muito grande, ele ficava com taquicardia, enfim. E depois, aí, quando veio essa historinha, a gente pensou, puxa, a historinha ajudou o Lucas a vencer, né, a superar esse medo dele, ajudou ele a lidar com esse medo, porque a gente não fazer, então, outras historinhas que ajudem
em outros medos, outras pessoas, né, com outros medos. E assim surgiu a coleção Medo de Quê? Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? É muito comum no universo infantil o medo. E a gente começou com essa coleção. Então, a Emídia, que é a nossa outra colaboradora na HQs do Lucas, ela falou, será que ele faria o medo do Arthur, do filho dela, que era o medo de Papai Noel? E aí foi engraçado, porque quando a gente passou essa temática para o Lucas, a gente não sabia nada se ia vingar ou não, né? Se ele ia desenhar ou não, como seria. Ele achou difícil até, porque ele falou assim, mas ninguém tem medo de Papai Noel. Quem tem medo de Papai Noel, né? Então, aí ela contou, não, o Arthur tem muito medo de Papai Noel, contou a história para ele do medo do Arthur, e aí ele desenvolveu a historinha, deu a solução para vencer, para superar o medo, né? Na historinha a solução foi toda criada por ele, e aí depois vieram as outras, que foi a medo de palhaço, que é um medo muito comum também, entre crianças e adultos. A gente foi vendo isso à medida que fomos participando de feiras, muitos adultos se identificavam com a historinha também, e veio a medo de palhaço, medo de borboleta, que aí o Lucas já começou a ficar, eu diria que famoso, né? Não é tanto, mas ele começou a ficar conhecido o trabalho dele, e uma jornalista entrou em contato para falar sobre a coleção Medo de Quê? A gente ainda estava na segunda historinha, e a Mayra contou, enquanto ela entrevistava lá a Eliane, falou do medo dela, que ela tem medo, que era o medo de borboleta, que era um medo estranho, mas que ela tinha esse medo. É a Mayra. E aí ela contou como foi para ela vencer esse medo, que já foi na fase adulta, que ela teve que encarar o medo para ajudar uma outra garotinha, e aí o Lucas ilustrou a história dela na revistinha. Ele inventou a parte dela da infância e ilustrou o que ela contou para ele, de como ela venceu o medo dela, da borboleta, né? E aí depois veio o medo de escuro. Aí o medo de escuro também é uma historinha especial, porque nesse processo a gente começou a visitar as escolas, porque as historinhas não são direcionadas a crianças com autismo, elas são para todas as crianças, né? É um tema comum para todas as crianças, mas a gente quis ir nas escolas para mostrar o trabalho do Lucas enquanto um jovem autista, né? Outra coisa que a gente conversou muito no início, que a Eliane tinha esse cuidado de expor o Lucas como uma pessoa autista, que a gente começou a fazer as revistinhas apenas ele como um autor ilustrador, sem abordar a questão do autismo, a não ser dentro da revistinha onde fala do autor. Então, lá falava que é um autor autista. Mas eu falava para a Eliane que era importante mostrar que ele era autista, justamente para que outras famílias que pudessem receber um mesmo prognóstico tão ruim, tão negativo como ela, não desanimassem ali. Porque quando eu fui pesquisar sobre o autismo, eu vi que muitas famílias ficam naquele período, tem o período do luto, muitas não saem do luto. Muitos pais abandonam suas famílias, né? E a criança, se não tiver o apoio da família, esse indivíduo realmente não vai ter como se desenvolver. Então, ele não tem por ele mesmo como sair daquela situação. No caso do Lucas, que era um autismo encapsulado, né? Ele não tinha contato nenhum, não tinha prontidão para nada. Então, a família precisa fazer isso, né? E, posteriormente, os profissionais que vão entrando em contato com essa criança. Então, eu achei, assim, esse trabalho com HQs do Lucas não era apenas para a inclusão do Lucas no mercado, mas era para a gente ajudar a compartilhar essa história para que outras famílias tivessem essa esperança de ver os seus filhos também se formando, seus filhos entrando no mercado de trabalho, e que os profissionais que trabalham com essas pessoas também acreditassem, porque onde é que a criança passa o maior período da sua vida, depois de estar dentro de casa, na escola? Então, se os profissionais que estão com essa criança, eles subjugam o potencial dessa criança, ela vai ficar ali sem a oportunidade de se desenvolver. Então, a Eliane, a Emídia, nos unimos ali acreditando nisso, de mostrar essa história para que todas as pessoas que a gente pudesse alcançar tivessem uma mudança no olhar, porque eu também tinha esse olhar de que o autista era uma pessoa que vivia no seu próprio mundo e pronto, e aí, né? E lendo isso... E lá tinha que ficar, né? Estava no seu próprio mundo e que lá ficasse, ou seja, mundos diferentes. E lendo sobre o autismo, eu via
a quantidade, o quão tem aumentado, né, os casos de autismo, quanto tem aumentado. Então, assim, são muitas pessoas autistas estão entre nós. E aí? A sociedade vai fazer o quê? Vai escondê-las em casa? Vão ficar presas? Igual muitos ainda ficam, né? Como a gente viu aí, eu vi numa reportagem o rapaz que vivia acorrentado porque ele se autoagredia, agredia a família, mas muito provavelmente por quê? Porque lá no início ele não teve condição de ser estimulado. Porque se eles recebem os estímulos, eles se desenvolvem, não tem essa, mais ou menos, mas se desenvolvem. E outra coisa que eu queria até aproveitar esse gancho e falar, que eu ouvia da Eliane, é que no início da estimulação do Lucas, às vezes passavam 3 meses fazendo o estímulo e não tinha resposta, era como se ele não estivesse absorvendo nada. Mas era o que eles tinham ali naquele momento, então eles não desistiram, eles perseveraram. Mesmo sem, a princípio, parecer que não tinha resposta nenhuma. E aí, de repente, num instante, aparecia uma resposta. Ele dava o retorno de que realmente estava acontecendo alguma coisa e apresentava alguma evolução. Então, assim, as famílias, os profissionais que trabalham com essas pessoas, eles não podem desacreditar, não podem deixar de perseverar, não podem desistir, não podem desanimar. E nem todo estímulo, como os autistas são únicos, né, como a gente sabe, um autista não é igual ao outro, assim como nós também não somos, mas se um estímulo não funciona exatamente igual para o outro, mas aquilo abre um leque de possibilidades de trabalhar. Outra coisa que eu aprendi com a mãe do Lucas, com a família do Lucas, né, às vezes você recebe um estímulo, como ela falou, ela recebeu a programação para fazer em casa, né, do Instituto Veras, mas o Lucas não atendia comando nenhum. Ele não atendia comando, ele não fazia o que tinha que fazer, não atendia o próprio nome, e aí? Aí ela ligava para lá, olha, ele não está fazendo, e aí chamavam a atenção dela, olha, se você não fizer o seu filho fazer o programa, você não está fazendo nada por ele. E aí ela tinha que se virar em criatividade, e eu aprendi muito com isso, e isso me ajudou muito a fazer o trabalho com o Lucas, né, de perceber algumas coisas quando ele travava, não atendia algum comando, quando a coisa travava ali, eu procurava identificar o que estava acontecendo, porque ele não vai me dizer, às vezes ele até tenta, tem dificuldade de expressar o que ele quer, mas quando a gente começa a ter esse olhar mais aberto, mais amplo para o que pode ser, a gente começa a olhar de forma diferente, identificar coisas que nos permitem fazer essa comunicação. Então, isso tudo aconteceu e a gente queria compartilhar essa história, onde a gente pudesse. E nós começamos a ir nas escolas, né? O Lucas como autor, ilustrador paraense, e, por outro lado, a gente falava um pouco do autismo para as crianças. Depois nós passamos a fazer isso, né? Inicialmente ele apenas como autor-ilustrador, e a gente falava da história dele e o autismo, e como tem sido gratificante ver a receptividade das crianças, tá? E o quanto elas se interessam e o quanto elas elas replicam a informação que a gente leva. A gente já teve várias oportunidades de encontrar pessoas que os filhos estavam na escola que nós passamos, e o que as pessoas falam para a gente que o filho falou em casa era exatamente o que a gente falou lá na escola, e eu ficava encantada. Eu falei, gente, ela falou tudo que eu falei na escola, né, do autismo, dos cuidados, das particularidades, né, da questão da audição sensível, enfim. Então, a gente quis compartilhar essa história. E indo nas escolas, a terceira historinha, a quarta historinha da coleção Medo de Quê, que é a Medo de Escuro, foi o pedido de um fã, de uma criança, que deixou uma mensagem no blog para a gente, falando que ele era super fã do Lucas, ele até escreveu um monte de coisa, não teve erro nenhum de português, mas o garotinho pediu, até o Arthur, pediu desculpa lá, tá aí o Arthur, da historinha, ele falou que ele queria muito ser um personagem da historinha, de uma historinha do Lucas, e que o medo dele era o medo do escuro. E o Lucas, a gente entrou em contato com a família dele, né, e ele mandou a foto, o Lucas desenhou ele de personagem, inventou a historinha da temática do medo dele, e foi muito legal, assim. E ele falou assim que o Lucas era o novo Maurício de Souza, e que ele era... ele fez muitos elogios, foi muito linda a mensagem que ele mandou para o Lucas. Lucas, você tem algum
alguma revista, algum desenho de sua preferência, aquele que é o mais queridinho? Você gosta mais de uma revista? Sim, Qual desenho que você mais gosta da sua criação? eu não sei. Não sabe? Gosta da coleção toda? Sim, E dá trabalho para fazer? sim. Ah, tá. Então você, na verdade, para você é fácil, mas se eu for fazer, não é. Porque eu estou vendo que a produção vai com tudo, então para você é mais fácil. Ou não? Difícil. É difícil? Tá ótimo. Mas você prefere desenhar, Lucas, ou falar nas escolas comigo? Desenhar. Tá bom, então. Você prefere desenhar do que ir para a escola falar? Quando você chega a alguma escola, você percebe que as crianças perguntam muitas coisas para você? As crianças perguntam muito para você como é o seu desenho? Fale, você gosta de autografar? Mas fale o que você está pensando. Sim, eu gosto. Gosta? Natália, nas escolas, ele vai comigo, mas eu que sou falante, né? Eu que falo. Como você percebeu, eu falo muito. E aí ele adora ir nas escolas, ele adora receber o carinho das crianças e é lindo de ver o quanto as crianças são carinhosas. Se o Bruno puder colocar o videozinho que aparece ele desenhando na escola, foi muito legal, foi uma interação impressionante que eu gravei, eu não esperava que ele fosse fazer, um negócio muito legal. Aí, se o Bruno puder colocar esse vídeo. Vamos ver primeiro, como nosso tempo está correndo, vamos ver alguma coisa que a Ellen tenha mostrado. Ellen, você tem umas imagens para mostrar do projeto, não é isso? Em Mosqueiro, na Ilha de Mosqueiro. Tá. Eu passei para o Bruno, como é que ficou? Bruno, como é o projeto da Ellen? Eu acho que ele quer que você fale, Ellen. Começou com pode ser. Esse daí vai explicar um pouquinho o projeto, foi lá na escola. Dá bem para você era ver. autista. A ideia é esse projeto na rede municipal. Vamos ver agora na reportagem. Aqui, ler e escrever tem sido um trabalho diário e compensador. Estamos em uma turma de educação especial da Escola Municipal Ana Barrô Menineia, no bairro Ariramba, Ilha de Mosqueiro. Os alunos têm média de 13 a 17 anos e todos recebem atendimento especializado por terem autismo ou deficiência intelectual. Olha como era a escrita do Helenilson quando chegou na escola, há 5 anos. E olha agora. E tudo está melhorando graças a um projeto desta professora aqui, a Ellen. Ela trouxe a Torre de Hanoi para a escola, este quebra-cabeça criado por um matemático em 1883 no Vietnã. A ideia surgiu depois de uma experiência com um aluno autista. Eu tinha muita dificuldade de trazer ele para cá, para esse ambiente, para a sala de recursos e desenvolver atividades com ele. E aí eu comecei a perceber que ele gostava muito de quebra-cabeças e apresentei o quebra-cabeça para ele. O jogo tem regras e cobra raciocínio lógico. Um disco maior não podia ficar em cima do menor, não podia pegar 2 peças de uma vez, é necessário uma peça de cada vez. Juan, autista, 15 anos. O crescimento dele na escola é surpreendente. Está escrevendo e também começou a ler. A leitura, ela vai além do que você decodificar a letra. É uma leitura de mundo, e é isso que eu trabalho aqui. É importante não só a gente ler a letra pela letra, mas o entendimento dela. Já o Raul, também autista, é um verdadeiro contador de histórias. Com o jogo, ele desenvolveu o entendimento nos livros. Agora, está até criando uma historinha. Um dirigível. Ele viajou pelo mundo inteiro, até chegou na cidade de Hanoi, no Vietnã. A escola tem 606 alunos e 23 recebem atendimento de educação especializada.
O projeto já tem 2 anos e avançou além da turma de educação especial para a turma de educação regular. Resultado, evolução dos alunos. Foi um resultado satisfatório, né? Os alunos têm participação, todos eles, tanto educação especial quanto os alunos normais, né, da escola. Eles gostam muito e aprendem também a matemática, a ciência, todas as disciplinas que inserem o processo. Olha aí, aí já vai o Lucas. Esse outro aí, Bruno, é bem interessante que a gente vai ver um pouquinho, rapidinho, a rotina desse meu aluno Raul, autista. Toda tarde é assim. Vamos acompanhar. Assim na vida do Raul. O adolescente almoça, pega a bicicleta e sai em disparada para a escola que fica no distrito de Mosqueiro, na Grande Belém. Nada muito diferente para um garoto de 15 anos, não fosse o fato de ele ter autismo, que para os especialistas é um transtorno que dificulta a socialização com outras pessoas. Hoje ele consegue se comunicar melhor, e o que ajudou nessa evolução foi um joguinho simples que esta professora adaptou para pessoas com o mesmo problema dele. O quebra-cabeça, ele tem uma forma de você trabalhar muitos objetivos com a criança. Eu trabalho a memorização, a sequência lógica, o raciocínio rápido, a agilidade mental. Eu trabalho também a memorização, que é muito importante, e a sequência do planejamento. O jogo é uma espécie de quebra-cabeça com essas peças de vários tamanhos. A ideia aqui é trabalhar o raciocínio lógico, memorização e concentração. Os alunos eles começaram a ficar mais atentos, mais concentrados, eles conseguiram copiar mais rápido do quadro. A iniciativa foi 2º lugar no prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação. Já teve até torneio na escola e o Raul foi quem fez o jogo dele. Bom, eu fiz com material de papelão e de lápis de cor e papel camuça. E é bacana de jogar, é? É, de jogar mesmo. O projeto Torre de Hanoi está no 2º ano, mas a ideia de ajudar pessoas com algum tipo de deficiência começou há um pouco mais de tempo. É que em 2002 a professora Ellen sofreu um acidente e ficou com os 2 braços imobilizados. Aí, para fazer coisas simples do dia a dia, como comer, tomar banho e se vestir, ela sempre precisava da ajuda de alguém. Foi então que começou a pensar em como ajudar pessoas que precisariam de ajuda pelo resto da vida a ter um pouco mais de autonomia. A mãe do Raul diz que o filho é um adolescente como qualquer outro, mas comemora cada avanço. Ele não conversava com ninguém, hoje em dia ele já conversa. Tem os meus vizinhos que chegam com ele, oi Raul e tudo, ele já fala, né, já conversa muito. Eu resolvi desafiar o Raul numa partida e, como sabia que o garoto é craque, treinei antes para não fazer feio. Mas, quando foi para valer, minha participação foi um verdadeiro fiasco, e nas 2 vezes. Mas quer saber? A maior vitória é pensar que, com o jogo, eles passam a interagir melhor a cada dia e se tornam mais independentes. Seguir. Isso aí. Parabéns, Ellen. Obrigada. Parabéns, trabalho lindo. Muito feliz de poder compartilhar com vocês. É sempre bom podermos divulgar o avanço deles, né? Porque o que acontece é como a gente tem conversado nessa live muito interessante do acreditar. Porque a gente chega, mas não vai ser capaz de fazer isso, não fala. Eu tenho um aluno que não fala, tem 5 anos, a mãe dele, Liriane, obrigada, tá aí. Força, persista, como todo mundo está falando, e nunca vai falar. Não, a gente precisa acreditar. E é importante mostrar que eles conseguem desenvolver no tempo deles. E se nós, profissionais da educação, terapeutas, família, que é muito importante, pudermos ajudar nesse processo, facilitando, isso vai nos dar grandes surpresas lá na frente, como eu tive com o Raul, o último da reportagem. A mãe dele ficou muito feliz de ver só o fato de ele poder acenar ou dar um oi para o vizinho.
porque antes as pessoas falavam e ele saía correndo, não ficava perto, não falava. E ele desenvolvendo, querendo falar, querendo mostrar. Agora ele está querendo aprender música. E ele sabe tocar, e sem ter aulas. Então, a gente percebe as habilidades que tem, né, inatas, e a gente precisa mostrar que são capazes. Eu fico muito feliz mesmo de poder compartilhar esses avanços que nós estamos tendo com esses alunos na escola. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, olha, Thaís, Eliane e Lucas vão estar com os HQs lá no Congresso em setembro. Acredito que vai dar para a gente já ter uma vida devolvida com mais qualidade, né? Porque nós agora estamos pensando justamente no outro, na necessidade do outro. E Ellen vai estar tirando dúvidas e mostrando muito mais experiência a respeito do projeto na Ilha de Mosqueiro, em Belém. Maravilhoso, muito bom mesmo. É acreditar no potencial, é focar em habilidades que todos nós temos, é pensar que o que é possível fazer é mais possível ir além, então é buscar esse além sempre, de acordo com as necessidades, de acordo com o potencial que eles têm, que todos nós temos. Quem não consegue falar não é verbal. O que é mais importante nesse momento, a comunicação ou a verbalização? Porque não basta falar, tem fala que não tem conexão. E tem comunicação sem a fala que é muito mais expressiva. Então, o que é mais importante naquele momento para a qualidade de vida de nós todos? Muito importante o que vocês falaram. Estou encantada com essas experiências. Eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais bem rapidinho, que nosso tempo já avançou. E logo depois a gente fecha e vamos marcar mais um momento para que a gente continue mostrando mais trabalhos. Tá bom? O que você tem a dizer para o nosso público, Thaís? Bem rapidinho. Então, eu gostaria só de deixar, quem quiser conhecer um pouco mais da HQs do Lucas, tem o nosso site, www.hqsdolucas.com. Temos um canal no YouTube, onde a gente tem compartilhado também as coisas da HQs, o dia a dia do Lucas, o que a gente tem feito. E estamos nas mídias sociais, Instagram e Facebook, né? Que é só colocar @HQs do Lucas também. E fora isso, isso que você falou, né, da comunicação, o Lucas, por exemplo, ele tem uma facilidade para se comunicar mais escrevendo do que falando. Então, muitas vezes, quando alguma coisa está difícil dele expressar, eu estou do lado dele, mas ele fala comigo pelo WhatsApp. Manda mensagem para a mãe, para mim, né? E, claro, a gente procura sempre estimular o que a gente quer, né? Que é a questão de verbalizar, da fala. E ele tem avançado muito, né? Isso a gente tem observado ao longo dos anos, porque antes, por exemplo, o Lucas se negava muito a falar nas entrevistas e tudo, e hoje ele já participa com muito mais tranquilidade. Há algum tempo atrás, ele participar aqui com a gente não seria tranquilo assim, não. E uma coisa que eu sempre falo quando eu vou nos lugares é que o autismo, os autistas, eles têm uma linguagem própria e que a gente tem muito a ganhar se a gente aprender essa linguagem, aprender a nos conectarmos com eles. Tem um filme que é chamado, eu acho que é A Chegada, que fala de uns extraterrestres que vieram na Terra, e aí o ser humano, né, o homem já estava ali se preparando para guerrear e tudo, se defender, mas, na verdade, esses extraterrestres só tinham trazido uma linguagem de presente para a humanidade. E eu digo que o autismo é uma linguagem que, se a gente desenvolver mais, nós nos desenvolvermos mais, aprendermos essa linguagem, a gente tem muito mais a ganhar do que eles, vamos dizer assim, do que mais a ganhar para nós do que dar para eles, na verdade. Eu acho que a gente melhora muito, né? E outra coisa, só para encerrar, que a Eliane sempre fala, é que tudo depende da nossa atitude, da nossa decisão, de como a gente vai agir diante do que se apresenta para a gente na sociedade. Então, a sociedade tem que se decidir ser inclusiva, é uma decisão, você vai decidir como você vai agir diante daquela situação. E o nosso papel, nós que sabemos um pouquinho do que é o autismo, é compartilhar essa informação para tornar mais acessível às pessoas. Então, antes eu não sabia nada do autismo, eu olhava uma atitude de uma criança e pensava, é um menino mal criado, ou qualquer coisa assim. Hoje não, se eu vejo uma criança ou um adulto com uma atitude fora do normal, vamos dizer assim,
eu já começo a observar e penso, opa, pode ser um autista. Então, ele vai ter um jeito diferente de ver e interagir com as coisas, mas isso não torna essa pessoa incapaz, não torna essa pessoa improdutiva para a sociedade. Pelo contrário, eles têm muito a contribuir com a sociedade, e a gente tem que aproveitar isso, na verdade, e melhorar, né, a sociedade como um todo através da inclusão de fato, né, e não só na teoria. E muito obrigada pela oportunidade, Natália, foi um prazer participar da live. Foi um presente, uma tarde maravilhosa, um presentão mesmo estar com vocês. Ellen, faça suas considerações. Eu quero só agradecer pela oportunidade, é maravilhoso poder estar dividindo isso com todos vocês. Eu vejo muitas mães aqui dos meus alunos agradecidas e participando e falando das suas experiências. Eliana concluindo aí como é que foi a experiência dela como mãe, né? E as minhas mães tudo aplaudindo e agradecidas também por nós estarmos dando mais essa força de vontade para que elas possam seguir em frente. E estaremos aí no congresso em setembro, se Deus quiser, com nossas vidas normais. Vamos estar cheios de novidades, de experiências para vocês. Espero vocês lá, tá? Obrigada, Natália, pela oportunidade. Obrigada a você, Eliane, você... não só pelos HQs do Lucas, você e Thaís e Lucas, que é o autor maravilhoso, mas por esse papel, por essa visão de mãe, eu acredito que você tenha impactado positivamente mães que tenham nos assistido, ou seja, não perder a fé, não perder a força, mas tornar sóbria, mais assertiva, objetiva, né? E tomar atitudes que realmente venham trazer benefício para a inclusão de fato e de direito, porque de direito nós já temos, e temos leis, muitas leis, e leis muito bem abrangentes, nós precisamos tornar isso de fato e de direito. Então, eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade de dividir um pouco do que houve nesse tempo todo que a gente trabalha com o Lucas, dentro desse espectro, né, e hoje nós temos a conscientização do autismo, algo assim que é super importante, levar essa bandeira realmente para conscientizar, porque o conhecimento é que muda a sociedade, né, e o respeito por todo o espectro, né, o espectro, que você vê, por exemplo, o Lucas Severo, né, e se envolveu, não sei que enquadramento ele teria hoje, mas, para mim, o autismo dele é presente, ele não é um indivíduo, como se diz, né, Lucas, que pode ter todas as suas responsabilidades civis, né, eu fui buscar para o Lucas que a justiça reconhecesse isso, ainda tem esse detalhe, né, porque depois de 24 anos deixa de ser dependente, já é formado, então isso foi até difícil na justiça, mas nós, como temos um acompanhamento muito grande em cima do Lucas, e como ele se desenvolveu e como ele está hoje, nós obtivemos a curatela, né, não é algo que a gente quisesse, a gente queria uma independência completa, não é uma parcial, mas a gente precisa, pais, primeiro, há pessoas que dizem, não imagino meu filho, tem que imaginar, tem que pensar nisso, e lutar para que esse desenvolvimento seja o melhor possível. Cada pessoa é uma, né, nós não vamos comparar desenvolvimento desse ou daquele, mas sempre há potencial de crescimento. Eu acredito nisso em todas as pessoas, em mim também. Hoje eu estou aqui falando, vocês não fazem ideia de como isso é difícil para mim. Na minha vida acadêmica, eu nunca fui para o lado de desenvolver esse lado meu de falar com as pessoas. Eu tinha muito medo, eu tinha medo fisiológico, era um medo que realmente me tirava totalmente o chão. E eu estou aqui vencendo isso. Então, todos nós temos capacidade de melhorar. Todos podem ter crescimento, a gente precisa acreditar nisso e levar essa bandeira de que existe chance, de que existe persistência, respeito pelas pessoas que estão lutando, respeito pelos pais, né?
pelos profissionais engajados, e sim, vamos continuar na luta. Levantar as mãos todas, levantar a cabeça e continuar na luta. A luta por nossos filhos azuis. Tá bom? Isso é bom. Rubinho, manda beijo. A mensagem dessa linda aqui. Vamos já passar, ver se dá tempo passar. Porque o que ela fala é algo assim que me tocou muito, porque ela é uma criança que não sabe sobre autismo, mas ela entendeu a nossa mensagem sobre bullying. Dá uma mensagem. 3 amigos autistas na sala dela. Tem 3 amigos autistas na sala dela. É fantástico como ela absorve as coisas. Então, isso é a sociedade mudando. É isso aqui que a gente quer. Quero mandar um beijo para o Rubinho. E, Lucas, antes que eu esqueça, eu vou treinar essa suspensão de sobrancelha, esse treino. Como é mesmo? A sobrancelha. Tá. Vou fazer um treino. Setembro, lá no Congresso, eu já vou estar craque nessa suspensão de sobrancelhas aí, viu? E a nossa princesa? Vamos ver rapidinho. Eu também eu tenho 3 amigos lá na escola, na minha sala, autistas. Meu Deus, eu tenho que ter muito cuidado com isso, meu Deus. Gente, eu também tenho um autor de um livro que eu adoro, ele é muito bom desenhar, ele é ótimo, que é esse daqui, ó, o Lucas. Olha aí, Lucas. Aqui, ó, ele. Sim. E ele tinha um monte de histórias. Também, a gente não pode fazer bullying na sala, os amigos não podem fazer nenhum bullying. Então, é por isso que também esse autor, que é o Lucas, ele também fez uma revistinha do Lucas, ou do bullying, que é muito legal. O que eu leio mais é essa. Então, gente, é isso. Beijo. Linda. Linda Faltando demais. beijinho, né? Que maravilha, gente. Muito obrigada. Foi realmente um presentão de sábado. A galera em quarentena merecia esse bate-papo, essa coisa agradável, informativa, né? Para frente mesmo. Sem romantismo, sabendo da realidade, sabendo do enfrentamento necessário. Beijão, Rubinho. E agradeço a todos vocês, muito obrigada mesmo, obrigada a todos que ficaram conosco até agora, mandaram mensagem, eu estou vendo que vocês são muito queridos, isso é muito bom, e eu quero agradecer de coração. E olha, para quem está nos ouvindo, eu estou comparar de total na sala, o Bruno, que é o técnico que está aí mexendo, é também de Belém. Tá aí. Olha, Bruno, obrigado, Bruno. Eu falei para eles que ou eu me sentia uma paraense agora ou uma intrusa nessa paradinha. Porque a Belém de cabo a rabo. É muito bem-vinda. Amanhã é o Fileide e o doutor Joaquim vão estar aqui à tarde. Tá? Gente, muito obrigada. Logo, logo eu vou tomar um tacacá lá no bairro do Marco, bem gostoso, eu sempre tomo quando vou a Belém. Já conhece os pontes. Uma cuia. Beijo, obrigada. Tchau, Lucas. Beijo, beijo. Obrigada. Beijo, tchau, Thaís, Ellen, Eliane, Lucas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos que ficaram com a gente.